Eu sou Luciana Medeiros, sou jornalista, produtora cultural e desenvolvo um trabalho de pesquisa, produção, difusão, né, e atualmente a salvaguarda da obra do Mestre Vieira. O Mestre Vieira é um músico de Barcarena, reconhecido como o criador do gênero musical a guitarrada, que inclusive já é também um patrimônio, considerado um patrimônio cultural e material do estado do Pará. Mas a minha história com ele começou lá em 2008, quando eu fui em Barcarena e um amigo meu em comum, também que é amigo dele, admirador já do trabalho dele, me levou para conversar com ele na casa dele. Na época eu fui meio que com a intenção de fazer uma matéria, uma reportagem, e ele começou a contar a história da vida dele, da trajetória dele, me falou dos LPs, né? E eu fui descobrir que ele já tinha 13 LPs gravados, já tinha CDs também. E ele tinha recentemente, né, ali em 2004, 2005 e 2006, vivido essa retomada da carreira dele através dos mestres da guitarrada, né? Então, naquele momento eu até ouvi Mestre Vieira, eu não o conhecia antes, mas eu não sabia ainda de uma história fantástica que ele tinha na música brasileira, né? Então foi nessa conversa que eu compreendi a relevância dele, a importância dele. Era 2008 para 2009, estava completando já 30 anos só de carreira fonográfica, né? De trajetória artística ele tinha mais já, porque antes dele gravar ele já tocava e já tinha composto algumas obras autorais também. E aquilo tudo me interessou muito, né? Me interessou principalmente por entender que ele era um grande mestre, né? E que essa história precisava vir à tona de uma maneira mais organizada. Ele já tinha uma obra muito grande, mas a gente ia atrás, né? Poucas pessoas tinham os LPs, ele mesmo não tinha nenhum dos LPs dele, né? Já tinha tudo sumido da casa dele. Então eu fui entendendo que essa obra estava espalhada. Então minha primeira intenção, né, com o Mestre Vieira foi organizar essa obra para disponibilizar mesmo, para as pessoas terem acesso, né? Mas aí a relação foi estreitando e aí eu fui produzindo shows dele, né? E foram vindo os outros projetos. A gente gravou um DVD no Teatro da Paz, registrando as principais músicas, as músicas de maior sucesso dele, né? Então é um registro novo, porque até então ele só tinha os registros dos LPs, né? Então a gente fez toda uma regravação com várias participações. Foi um projeto que se tornou realmente uma grande homenagem para ele, de reconhecimento da obra dele, e a gente aproveitou ali para fazer um novo registro. Aqui está o DVD, né? São 38 músicas, foi gravado no Teatro da Paz, a gente fez um produto bem acabado, né? Nos preocupando realmente com a qualidade da apresentação dessa obra. Foi um esforço para realmente deixar um registro, porque me lembrou muito a história do Verequete, né? Quando eu estava ali conversando com o mestre, eu me toquei que quando a gente procura coisas sobre o Mestre Verequete, até hoje, né, por mais que tenham feito ali no final já da vida dele alguns projetos, a gente encontra pouca coisa, né? Então isso me alertou, digo, gente, ele está vivo, ele está bem, ele está com saúde. Eu acho que é nesse momento que a gente tem que fazer esse registro. E foi assim que tudo começou. Depois do DVD, a gente estreitou muito os laços, né? A gente aprovou outros projetos de viagem com show, nós fizemos um caixa cultural, né? E tudo isso sendo aprovado em editais a partir da relevância da obra dele. Então, depois do DVD, que foi feito, a gente também pesquisou bastante as músicas, né, para poder escolher essas 38 composições. E nessa pesquisa eu me deparei também com uma questão curiosa, porque quando a gente estava ali vendo os mestres da guitarrada, a gente tinha a impressão de que a obra toda do Mestre Vieira era só instrumental. E realmente, o forte é o instrumental, mas ele também compunha letras. Né, letras, às vezes, contando alguns casos da própria cidade dele, né, como a Lambada da Baleia, né, e também da vivência dele, do cotidiano dele ali, de um homem ribeirinho, morando em Barcarena, né, com todo aquele misticismo das lendas amazônicas. Então ele trouxe isso para a obra dele também, e tinha lá a Lambada do Curupira, a Lambada do Mapinguari. Essas músicas cantadas me despertaram também para um outro projeto, que foi a série de animação. Né? Porque assim, meu interesse com essa salvaguarda, com essa difusão, né, me levou a me preocupar também com esse contato das crianças, né, com a obra dele. Então a gente conseguiu aprovar
O DVD a gente fez pela Lei CMA, é importante dizer isso, né, que é Política Pública de Cultura, e a animação também foi feita com lei de incentivo. Opa, desculpa, não lei de incentivo, mas com políticas públicas da Ancine, né, o edital Prodave, né, que é do Fundo Setorial Audiovisual, do MINC e Ancine. A gente conseguiu fazer a série com 13 episódios, de 5 minutinhos cada um, e cada um dos episódios ele se remete a uma dessas músicas, né, onde a gente pega a história delas como um pano de fundo e cria ali uma aventura musical, né, em desenho animado. Os personagens é a própria banda Vieira e seu conjunto, que a gente os tornou como desenho animado, né, e super-heróis. Porque eu também sempre os enxerguei como grandes heróis da nossa música aqui no Pará. E depois disso, né, foi surgindo a necessidade de também pensar na obra musical em si, no ensino da música, né? Então veio a ideia de fazer o songbook. E esse songbook ele está inserido num outro projeto maior, que é o Inventário Mestre Vieira, onde a gente tem um site também, onde tem toda a discografia dele, com todas as capas dos LPs, as fichas técnicas, né? No livro também a gente traz isso, mais a história das origens portuguesas dele, porque tem aí uma história com Portugal para a história dele começar a tocar, né? Então ele começou muito criança, com 5 anos de idade, né? Porque alguns irmãos já tocavam. Ele tinha um irmão que era um marceneiro, então construía os instrumentos. Mas o primeiro instrumento que ele começou a tocar foi o banjo, de forma autodidata, aos 5 anos de idade. O pai dele era um português que não gostava muito dos ritmos que eles tocavam, que era o pagode, samba, né? E aí o mestre Vieira não queria continuar tocando sem a autorização do pai, e aí ele criou ali uma estratégia, né? Foi ali com o pai dele, seu Zacarias Pinto, né? Zacarias Pinto, o seu Zacarias, e ele perguntou: pai, quais são os instrumentos e qual é a música que se toca em Portugal, né? Aí o pai dele falou: olha, tem os instrumentos, tem a guitarra portuguesa e tem o bandolim. Aí o mestre Vieira, que já era antenado em música na época, já ouvia rádio e tudo mais, já conhecia o que era o instrumento bandolim. Então ele disse: se eu aprender a tocar esse bandolim, o senhor me deixa tocar? Aí o pai dele gostou da ideia e disse: tá aí, eu deixo. Não demorou muito, o mestre Vieira apareceu com o bandolim. Tá? Eu realmente acho que foi o bandolim já que o irmão dele tinha construído, né? E já apareceu tocando lá para o pai dele gostou, e a partir daí ele teve a permissão. E isso foi um fato muito importante para o que ele viria a criar depois, porque esse primeiro instrumento aí, o bandolim, ele foi determinante aí na forma de tocar a guitarrada, né? Porque o bandolim levou o mestre Vieira ao choro, né? Então ele ouvia muito Valdir Azevedo, ele ouvia Garoto, ele era super apaixonado pelo Jacob do bandolim, né? E a vivência musical dele era essa, né? Então ele ficou tocando bandolim por algum tempo, depois ele evoluiu para o violão, e no violão ele já começou a ter essa pegada que ele viria a ter depois na guitarra, né? Já tocava de uma forma diferente, tanto que na cidade as pessoas já começavam a dizer para ele que ele era o Vieira e seu violão dinâmico, né? Porque ele já tocava de uma forma para dançante e tudo mais. A guitarra já vem nos meados dos anos 60, quando ele vai assistir uma sessão de cinema aqui em Belém, lá no Cinema Universal. Esse cinema a gente nem sabia que existia, nós pesquisando encontramos inclusive o prédio lá onde era o cinema, que fica ali perto ali na pracinha de São João, né? Em frente à igreja de São João, ali na Cidade Velha. E ali ele viu um filme onde tinha um cara tocando guitarra, e ele ficou muito impressionado com aquilo, né? Ele não sabia nem direito como é que era o nome, chamava de pau elétrico, e voltou para Barcarena. Naquela época eles voltavam remando, era muita força de vontade que eles tinham de vir e voltar. Então voltou para Barcarena com essa ideia fixa, e mais uma vez o mestre Vieira se iniciou em um outro instrumento. Ele acabou ganhando de presente uma guitarra toda desmontada, né, que veio dos Estados Unidos, através do irmão de uma amiga dele.
E o irmão dele montou, porque ela veio toda desmontada, montou, não tinha corda de guitarra, ele comprou corda de violão, colocou na guitarra, e para amplificar a voz da guitarra, ele montou um amplificador, né, feito com rádio de pilha e bateria de caminhão. Ele estudava já essa coisa da eletrônica, né, ele já sabia montar, né, então isso ajudou e fez com que ele fizesse isso. Isso é lendário, né, acho que todo mundo conhece muito essa história, mas foi aí que começou a história do Mestre Vieira com a guitarra. Bom, eu disse, né, como o Mestre Vieira começou na guitarra. Mas antes da guitarra entrar na formação de grupo musical dele, né, ele tinha um grupo onde ele tocava o violão, tinha uma bateria e tinha um banjo e percussão. Eram quatro pessoas, né? E ele já tocava, se apresentava pela cidade e tudo mais. Quando o Mestre Vieira conhece a guitarra e traz para dentro do grupo, essa formação ela se modifica. Sai o banjo, entra um contrabaixo, né? Depois ele insere também um teclado e não tinha um cantor. Geralmente na banda dele era ele que cantava quando ele tocava o violão e tudo mais. E para a guitarra ele achou que precisava ter um croner, né? Ter um cantor. Então foi muito interessante, né? Como que ele foi buscando soluções aí para a montagem desse grupo, né? Ele promoveu, junto com um padre amigo dele lá na paróquia, onde eles ensaiavam também, eles promoveram um concurso para escolher o vocalista. E aí que entra o Dejacir Magno na história, né? Já tinham na banda o Albertino Bessa, o baterista, o Pereira, era o Mestre Vieira, o Pereira, o Albertino Poça, e aí eu esqueci o nome do outro, da formação, né? Mas aí entra o Dejacir no vocal, depois eles agregam o teclado com o Luiz Poça e entra também como guitarra base, porque ele sentiu necessidade de mais uma guitarra, entra o Lauro Honório. E aí tá a base de formação de Vieira e seu conjunto, que naquela época, quando se formou, se chamava Os Dinâmicos. E aí eles começavam a tocar pela cidade, faziam uma festa, eram bailes, né? Eram bailes, muitas vezes a banda ficava ali tocando e aí depois entrava o Mestre Vieira ali para finalizar, arrasando com a guitarra dele. Era muito esse formato até que ele começou a fazer as músicas autorais dele. E numa dessas apresentações, já em 1976, estava tendo uma festividade lá na orla da cidade, e essa festividade era do Círio de Nazaré de lá, e estava lá na plateia, lá também assistindo o show, o Jesus Couto, que era um produtor, na época representante da Continental Discos, né? Então ele ouviu aquele som, ele estava sentado numa mesa junto com a Miriam Cunha, que também era uma cantora, e era muito amiga do Vieira, né? Inclusive o Mestre Vieira depois vem produzir discos dela, isso é uma outra história interessante, né? Mas aí foi nesse momento que houve esse contato e o Jesus Couto conversou com ele e perguntou se ele não queria gravar. E era um sonho do Mestre Vieira gravar um bolachão, né? E ele disse, claro que eu quero. Foi marcado o encontro aqui em Belém, o Mestre Vieira veio no dia e hora marcado pelo Jesus Couto, e aí começou o planejamento do disco. Ele não tinha as 12 músicas prontas, mas ele fez isso muito rapidamente, ainda em 76, e eles ensaiaram por quase 2 anos, até entrarem no estúdio em 1978. Então, naquela época, né, a Continental, ela tinha vários representantes, né, da gravadora que começaram a chegar nesses interiores do país, né? Então, não à toa, o nome do grupo, que era Dinâmico, se tornou Vieira e seu conjunto, porque se vocês forem reparar, naquela época surgiram vários discos como Fulano e seu conjunto, né? Era muito comum. E no Mestre Vieira também foi assim. O primeiro disco, e aí essas gravadoras, naquela época, elas tinham todo um trabalho focado em divulgação e que não ficava numa divulgação local. Eles faziam muito, levavam muito para o Nordeste, né, essas descobertas, esses lançamentos, e o Mestre Vieira emplacou assim em rádio, as pessoas dançavam, pediam as músicas no rádio. Lógico que tudo isso tinha toda uma engenharia aí dos produtores musicais, né, dos representantes de gravadora junto às rádios e tudo mais,
né? Mas o Mestre Vieira emplacou. Então, quando ele lançou o segundo disco, eles foram convidados a viajar para fazer uma turnê pelo Nordeste. Eles chegaram a se apresentar em Recife também, até na Bahia, mas onde eles mais fizeram show e ficaram realmente famosos, a ponto de ter fã-clube, a ponto das pessoas irem para o aeroporto esperar, ou para rodoviário, no caso, para esperar eles chegarem, foi em Fortaleza. Então eles chegavam lá para passar, por exemplo, 15, 20 dias e faziam dezenas de shows, às vezes numa noite chegavam a se apresentar em até 5 lugares. Eram apresentações rápidas de até 40 minutos e eles saíam de um lugar para o outro e tudo muito lotado, muito estourado, explodiu nas rádios. Um dos maiores sucessos, né, que explodiu assim, na época foi o Melô do Bode. Esse foi do segundo LP, né? Inclusive é um segundo LP que depois foi até relançado fora do Brasil. Então foi uma grande repercussão, né? E aí na época o Mestre Vieira ele batizou, né, o ritmo que ele tinha criado de lambada. Isso é uma coisa importante de dizer. A lambada ela não era nenhum ritmo, não existia o ritmo da lambada. A lambada era uma palavra que significa uma coisa quente, né? Uma lambada de cachaça e tal. Tinha um radialista aqui no Pará chamado Haroldo Caracciolo, onde quando ele apresentava umas músicas dançantes e tal, uns merengues, né? Ele dizia, lá vai uma lambada do fulano de tal. Né? E o Mestre Vieira, ouvindo aquilo, quando ele criou um gênero, ele disse, eu vou colocar o nome de lambada. E foi assim que ele foi e fez o sucesso, né? E aí isso vai até meados dos anos 80, ele é o topo dos hits dele, tocava e tudo mais. Meados dos anos 80, para o final, até o início dos anos 90, a coisa da lambada começou a tomar uma outra configuração. Né? As gravadoras perceberam o sucesso que os discos do Vieira faziam, né? Só que o Vieira não era um artista que cabia nos moldes de exportação da indústria cultural daquele momento, né? Que pedia um cara que pudesse rebolar, que pudesse cantar, né? E aí surgem os cantores de lambada, ligados muito à questão da dança, né? Aí que vem o Beto Barbosa. A Globo começou a trazer essas lambadas para dentro das suas trilhas sonoras. E aí mais gente começou a fazer lambada e tudo mais, e o Mestre Vieira foi ali ficando um pouco à margem, né? Ele lançou o último LP dele em 1991 e depois disso ele meio que saiu de cena, né? Não voltou mais a fazer turnês, né? Saiu um pouco mais da mídia e a lambada explodiu. Outros artistas vieram, né? E com isso, quando ele volta para o Pará, né? Em 1998, ele resolve gravar um novo disco, agora num novo formato, que era já em CD, né? Então ele pegou algumas composições que regravou, colocou coisas inéditas, mas o disco não emplacou da mesma forma que os LPs já haviam emplacado. Então depois disso ele gravou mais esse CD chamava-se A Volta, justamente porque marcava, né, o retorno dele para as gravações. Não fez muito sucesso, ele gravou um segundo CD em 2002, que fez menos sucesso ainda, e aí ele já experimentou trazer mais a sonoridade nordestina, porque ele já tinha feito sucesso naquela época, então talvez ele tenha raciocinado que vou trazer mais essa pegada nordestina, então tem forró, né, tem sempre com a presença, claro, né, da guitarra, né, do solo da guitarra solo, mas não emplacou também. E aí, nesse momento, está acontecendo dentro da universidade uma coisa muito interessante, né? Os alunos do curso de Educação Artística, porque na época não tinha curso de música, né, foram instigados pela professora Ana Margarida Camargo a pesquisar música paraense. Só que não tinha fonte, né? Não tinha onde pesquisar. Então, eles tiveram que ir realmente a campo. E o Pio Lobato, que era aluno dela, resolveu ir atrás das guitarradas, né? Por quê? Porque tinha sido lançada uma coleção das guitarradas lá nos anos 80 ainda, gravadas pelo Carlos Marajó, que depois a gente descobriu que era o próprio Aldo Sena, produzido e gravado pelo Carlos Santos, né? Vale ressaltar aqui que o primeiro estúdio que o Mestre Vieira gravou, o primeiro LP, foi no estúdio do Carlos Santos. Ou seja, essa sonoridade que o Mestre Vieira
tinha criado, os produtores musicais daqui também já estavam ouvindo. O Mestre Vieira seguiu chamando de lambada, mas quem pegou ali, quem se inspirou ali na música dele, acabou batizando de guitarrada, né? E, bom, o Pio Lobato sai a campo e descobre isso, né? Descobre que quando o Mestre Vieira entrou no estúdio pela primeira vez, ele inclusive foi descredibilizado, diz assim, como assim, cadê o seu cantor? Não tem cantor, né? E o Mestre Vieira dizia, olha, quem canta é a guitarra, a voz é a guitarra. E todo mundo praticamente riu da cara dele, isso aí não vai dar certo. E ele disse, vamos tentar, ninguém está fazendo isso no Brasil, a gente pode lançar uma moda. E ele lançou. Eu me arrepio assim quando eu conto essa história, né? E aí o Pio Lobato vem e descobre isso, e diz para o Mestre Vieira, o que o senhor criou foi a guitarrada, né? E aí é que ele é reposicionado na sua história artística, né? A partir desse momento, né? O Pio Lobato muito sabiamente não engavetou essa pesquisa, trouxe como uma proposta de projeto com a Funtelpa, e aí surgem os mestres da guitarrada, trazendo a reboque o Carlos Marajó, que também ninguém sabia, né? E era o Aldo Sena, então vem o Aldo Sena novamente para a cena, e vem o Mestre Curica, que não era exatamente da guitarrada, é o mais novo deles, eu acho, né? Mas que a coisa do banjo, né? Como existia, acho que talvez naquela primeira formação do Mestre Vieira, não sei qual foi o raciocínio do Pio Lobato, mas trouxe o Curica ali com um banjo e que depois acaba fazendo aquela guitarrinha dele e tudo mais, né? Então é um grande sucesso também, um grande estouro. É aí que eu ouço falar pela primeira vez do Mestre Vieira, né? Mas sem conhecer ele pessoalmente, sem conhecer essa história. Tudo que eu sabia é que ele tocava guitarra, que tinha um repertório instrumental, né? Essa coisa toda dos LPs, das letras, das músicas, né? Que geraram todos os projetos que eu realizei com ele. Eu só fui descobrir quando eu tive esse primeiro contato com ele lá. Bom, como legado, o Mestre Vieira deixa aí toda uma estética visual mesmo, né, da guitarrada, com essa coisa das camisas floridas, das festas de baile que voltaram, né, porque aí o Félix, né, que é um discípulo aí também do Mestre Vieira, começou a fazer a festa aqui na cidade, porque ele observou que depois que estourou a coisa da guitarrada, muita gente que vinha visitar a cidade, turista mesmo, perguntava, queria ir numa festa de guitarrada e não tinha. Nem festa de lambada. A gente vê esse movimento todo acontecendo aí depois do lançamento do DVD, inclusive, né? Que aí é quando o Félix realmente começa a fazer as quintarradas, aí hoje tem a lambateria, né? O Pio Lobato continuou produzindo aí os discos dele, né? Surgiram as manas da guitarrada, surgiu o Clube da Guitarrada, que eu acho que é um grande marco realmente, né? Que está ali sendo conduzido pelo Bruno Rabelo, que tocou com o mestre. Então tem toda uma geração aí se aproximando desse gênero musical que um tempo atrás era visto meio como regional, aquela mesmo preconceito que se teve por tanto tempo com o carimbó, né? E a guitarrada, por ser essa estética também da guitarra e tudo mais, ela acaba atraindo mais a juventude, né? Porque, como se diz, né? A guitarra ela é o símbolo do rock, né? E o Mestre Vieira pega a guitarra e faz uma coisa diferente com ela. Então, depois de tudo isso, a gente vê hoje as pessoas se aproximando com menos preconceito e realmente vislumbrando, enxergando e valorizando esse gênero musical. Bom, o que é muito interessante, né, depois dessa retomada toda dele, né, desses projetos todos aí que a gente também realizou, é que tudo isso aqueceu e reacendeu uma cena que talvez não existisse, né, não era compreendida como uma cena da guitarrada. Então essa retomada do Mestre Vieira também serviu para movimentar, né, novas gerações aí para esse gênero musical, para tocar. Hoje o que a gente tem? A gente tem aí o Clube da Guitarrada, com vários músicos, homens, mulheres se interessando aí e tocando guitarrada, né? Em Barcarena, após o falecimento dele, a data de aniversário dele, que é 29 de outubro, foi transformada no Dia Municipal da Guitarrada. É um dia que sempre foi um dia de festa em Barcarena, porque os filhos sempre realizaram o aniversário dele, sempre teve festa, e até hoje é assim, mesmo depois do falecimento dele, todos os anos a gente vai para lá, aí vai músico de guitarrada para lá,
o pessoal da cultura lá do município também vai e se apresenta. Então, se é quem declama um poema falando do Mestre Vieira, também não é só música, é multicultural, né? E a gente vê esse legado aí influenciando as gerações até hoje, né? Muita gente até fora daqui do Pará, né? O Mestre Vieira era um cara que ele recebia gente até de fora do país, que ia na casa dele para ver ele tocar, para aprender a tocar como ele. Mas como ele mesmo disse numa das músicas, ele é o inimitável, porque a forma como ele executa a guitarra é só do jeito dele mesmo. Tá? Então hoje a gente tem os dinâmicos, né? A banda Os Dinâmicos, porque quando eu fui fazer a pesquisa em Barcarena, eu acabei me deparando com esses músicos que gravaram os LPs com ele. Então os Dinâmicos voltaram à ativa, hoje já gravaram um disco, estão tocando, devem lançar coisas esse ano. Existe lá também a banda Filhos do Mestre, que é uma banda que foi criada pelos filhos do Mestre Vieira, né? Logo após o falecimento dele, para que eles continuassem levando o legado do pai ali na cidade, pelo menos, onde em todas as festividades o Mestre Vieira era convidado para tocar, né? Mas a gente vê aqui em Belém também, agora as meninas, as manas da guitarrada, né? O Pilobato, que continua com o trabalho dele aí, que não necessariamente fixa só na guitarrada pura, né? Que já tem todas as outras nuances que ele traz. Porque é isso, gente, a guitarrada, ela tem a coisa da raiz, né? Com todas as misturas de ritmos que ela contém, ela tem essa maneira de raiz de tocar, que é o Mestre Vieira. Eu sempre digo que a guitarrada não é somente essa sonoridade, ela é um sotaque da forma de tocar um instrumento. É essa forma de tocar o instrumento que vem influenciada diretamente pelo choro, porque o Mestre Vieira tocou muito choro, é que faz a diferença, é o que traz esse diferencial para o estilo da guitarrada. Então, a gente vê aí pessoas já trabalhando com outras influências, né, que tem ali a base da guitarrada, mas já se ouve outra coisa. Esse trabalho, esses 10 anos de convivência com o Mestre Vieira, entre 2008 e 2018, né, me permitiu trabalhar e produzir muitas coisas e registrá-lo também ao longo desses anos. Então, quando foi em 2017, o Mestre Vieira ele já tinha adoecido, né? Mas ele tinha se recuperado de certa forma. Então a gente em 2017 ainda fez alguns shows com ele no Rio de Janeiro, passando por Niterói, a cidade do Rio mesmo, aqui em Belém. E neste ano abriu o edital do Rumos Itaú Cultural. E eu sempre tinha pensado no que eu podia fazer com todas as coisas que eu tinha reunido, né? Porque o que foi feito do DVD foi feito do DVD, mas para fazer o DVD a gente fez muitos registros audiovisuais, a gente fez muitas fotografias, a gente tem muitas entrevistas com ele, né? E tudo isso ele estava não disponível, digamos assim. Bom, o Inventário Mestre Vieira é um projeto que surge já aqui em 2017, né, e que é um resultado de tudo que foi feito, né, de projetos com ele, né, começa ali com os mestres da guitarrada, né, e essa retomada da carreira dele e os projetos que eu realizei. Então, nesses projetos, teve muita sobra de material, né, então do que a gente fez esse DVD aqui, tem muita coisa de áudio, de fotografia, de audiovisual que não está aqui, né? Então eu sempre pensei o que eu ia fazer com tudo isso que eu tinha, né, coletado do Mestre Vieira, né? São entrevistas, né? A vivência mesmo com ele, né? Dele contar o tempo inteiro a história dele pra gente, né? E desde lá daquele início já havia também como meta realizar o songbook, né? Porque ele não tinha nenhuma partitura escrita, né, oficialmente. Então, muito por conta disso, esse songbook ele surge dentro desse projeto Inventário, que conta também com um site. Nesse site está também a biografia dele, a discografia e estão as músicas também digitalizadas dos LPs. Então, quem quiser ouvir aquela sonoridade original, né, entender a coisa da gravação daquela época, né, isso está lá no site. E no livro a gente traz uma história super ilustrada dele, né, onde tem as partituras, vou mostrar aqui para vocês algumas, né, as partituras, mas ele vem também com muitas fotografias, né, e contando toda essa história artística dele e familiar,
né? Porque o Mestre Vieira também sempre foi muito ligado à família e ao futebol também, que é uma outra parte. Aí aqui a gente tem a discografia dele, que isso aqui é um encarte, né? Que ele abre. Aqui, ele abre bem aqui. Deixa eu ver. Abre todinho, né? Você vai ter todas as capinhas dos LPs, as capas dos CDs, os projetos especiais, porque ele gravou também lá no Recife, com o pessoal lá de Pernambuco, né? O DJ Dolores, né? Então é um disco que tem duas faces, né? Uma que é mais mixada e tal, pelos DJs, e a outra que são os mestres da guitarrada mesmo tocando. Olha, o DVD que eu lancei, já o disco aqui dos Dinâmicos, porque os Dinâmicos voltaram a tocar, voltaram para o estúdio, e o Mestre Vieira foi produzir. O Mestre Vieira era um produtor musical também, ele produziu a Miriam Cunha, produziu alguns artistas lá de Barcarena e produziu os Dinâmicos. Não seguiu tocando com eles, mas entrou no estúdio e gravou. E aí por aí vai, né? Então aqui está toda a história dele. Então, para pesquisa, eu acho que esse livro aqui ele é bem fundamental para você partir dele até ir para outras coisas, porque o Mestre Vieira ele continua sendo uma fonte inesgotável de pesquisa. E esse é o inventário, né? Foi tentar reunir tudo que a gente levantou aí durante esses 10 anos com ele para disponibilizar para o público, né? Que é isso. E assim, a gente vê agora a obra dele sendo reconhecida, né, como patrimônio cultural e material. A guitarrada também já é considerada um gênero musical patrimônio material do estado do Pará. Antes de tudo isso, o Mestre Vieira já tinha tido o reconhecimento do MINC em 2008, quando ele recebe a medalha de honra ao mérito cultural. E em 2017 ele ganhou também uma plaquinha da Funarte, com reconhecimento também da Universidade Federal Fluminense. E é isso, ele tem esse reconhecimento nacional, né? Agora está tendo esse reconhecimento local. Agora ele já está morto, né? Já faleceu. A gente, graças a Deus, fez muitas homenagens e o registrou com ele aqui, participando ativamente das coisas. Isso é muito importante para a gente, né? Porque a gente vê que às vezes os mestres estão aí e a gente não valoriza. Depois que eles vão, a gente fica tornando as obras deles patrimônio e tudo mais. É válido, é super válido. Mas eu acho que a gente já tem bastante exemplos assim na nossa história musical, né, que não nos permite mais encontrar um mestre e deixar de registrá-lo. Eu acho que de tudo isso que foi realizado com o Mestre Vieira, essa é uma grande lição que eu constato, né, para mim mesma, porque também foi isso que me moveu, né, foi não permitir que o Mestre Vieira passasse essa vida dele, o tempo que ele estava na ativa, sem registro nenhum, e após o falecimento dele a gente tivesse que ficar correndo atrás do prejuízo. Acho que agora realmente é celebrar a obra, é reconhecer e fortalecer esse movimento da guitarrada cada vez mais aqui no Pará. Recentemente, o professor José Maria Bezerra veio comprar aqui um songbook, e eu entreguei para ele um songbook para ele levar para a FAMUS, né, para a Faculdade de Música, que foi também onde tudo começou, né? Na época não era faculdade de música, era o curso de educação artística, mas foi dentro da universidade que essa história da retomada o reposicionamento do Mestre Vieira na música começou. E agora esse songbook é entregue novamente à academia, dizendo, né, que olha que bonita essa história, né? Começou aqui, teve motivo de ser e agora está aqui. Um livro, um songbook para que os estudantes de música agora não precisem ir a campo da forma como o Pio Lobato foi, né, para estudar e conhecer esse gênero musical da guitarrada através do seu criador, né? Tá aí a origem. Muito obrigado. Obrigado também, gente.